Quando o peso de uma semana inteira encontra a leveza de uma sexta-feira. Que momento bonito, né? Cheguem mais, hein? Gelada com queçada começando, semaninha já finalizada. E antes da gente destampar a primeira que vocês já viram que tá ali, né? A tal da coroninha. Eu tô montando aqui no meu estúdio, entre aspas, um cenário só para falar de Barcelona, né? E eu comprei uma fotografia para emoldurar num quadro, ainda tem que fazer isso, mas que eu estou apaixonado. Apaixonado. Quero saber a opinião de vocês aqui. Olha só se isso aqui não é uma das fotografias mais bonitas da história do futebol, ó. Que é isso, hein, papai? Ninguém mais, ninguém menos do que o senhor Johan Cruyff degustando uma cigarrilha no vestiário da seleção holandesa, trajado com uma das camisas mais bonitas da história do futebol. Que coisa linda, hein? O futebol antigamente era permitia esse tipo de coisa, né? Hoje já não. Mas de qualquer forma, aí não é problema meu. Vamos lá, porque o tempo urge e tá na hora. Um brinde à nossa, tá? E quando a primeira desce redondinha, segura! Devagar, com moderação, com moderação. Ó, vamos fazer o seguinte, agradecer as perguntas de vocês. Lembremos sempre que este programa, né, o Gelada com Queçada, começa lá no Instagram com várias perguntas e eu depois respondo, seleciono e respondo aqui para gerar mais ou menos 40 minutos de entretenimento. Vamos colocar nessa média. Muita gente mandando perguntas do Barcelona, mas eu vou começar com o Bayern de Munique, tá? E aí, Mike mandou: Queçada, nos diga o que você está achando do Baião nesta temporada. Vem a 7ª Liga dos Campeões? Cara, o Bayern de Munique, quando começa a temporada, para mim não está no patamar dos favoritaços. É óbvio que dentro da Champions, o Bayern sempre vai brigar pelo título, é um time muito tradicional. Mas a expectativa maior talvez estivesse em Barcelona, Liverpool e Paris Saint-Germain, obviamente, o atual campeão. Só que o Bayern de Munique, pela forma com que está jogando nesses 2 primeiros meses, um pouquinho menos do que isso da temporada, tem dado garantias, especialmente defensivamente, que é o que faltava, que a equipe está mais compactada, que a equipe está mais tendo entendimento daquilo que o Company pede. Os caras estão muito bem coletivamente e individualmente. Sem o Musiala machucado, sem o Davis machucado, eu achei que o Bayern de Munique iria ratear e vacilar em alguns momentos. Não é isso que está acontecendo. É óbvio que os testes maiores, assim como foi com o Chelsea, né, mas ainda vão aparecer. Tem Paris Saint-Germain fora de casa, por exemplo. Mas eu acredito que o Bayern de Munique entrou nesta lista dos favoritaços, tá? Por esse início de temporada. A temporada é longa, ainda tem altos e baixos, mas o Bayern tá num pico de forma muito, muito, muito interessante. O Leimer tá muito bem. E mesmo o time tendo problemas e desfalques nas laterais, você tem o Leimer fazendo função de lateral esquerdo e fazendo bem, lateral direito fazendo bem. O Stanisic se machucou, voltou o Rafael Guerreiro e os caras estão segurando de certa forma. O Jonathan Tah e o Pamecano é uma zaga mais segura do que a que a gente estava acostumado, né, com Kim Min-jae. No meio-campo, o Bayern está conseguindo fazer uma rotação interessante na Bundesliga. Pavlovic, o Goretzka, o Kimmich, enfim, agora o Bischoff, enfim. Vários jogadores, mesmo a molecada da base está tendo oportunidades. E lá na frente você tem um trio muito, muito, muito diferenciado. Luiz Dias ainda não está 100% integrado. Falta também para ele uma companhia do lado esquerdo para gerar mais jogo, né? Quando o Davis voltar, eu acredito que vai ser assim. Mas você tem o Harry Kane, você tem o Olise, os caras estão muito bem. O Gnabry também começou bem a temporada. Então o Bayern se coloca hoje como um dos grandes favoritos aí a vencer a Liga dos Campeões, tá? Acho também que uma mais-valia é que pelo andar da carruagem, pelo andor
do carro de bois, eu acho que o Bayern de Munique vai limpar a Bundesliga com muita facilidade nessa temporada. E aí vai dar tempo de descansar os caras, preparar jogos para a Liga dos Campeões e focar na Liga dos Campeões no segundo semestre. Com a volta do Musiala, com a volta do Davis, de repente uma ou outra pontual contratação, o Bayern de Munique vai chegar muito forte no segundo semestre, ainda mais em ano de Copa do Mundo. Eu acho que a gente vai ver um grande Bayern. Lembremos que talvez o reflexo maior desse Bayern esteja em 2 jogadores, né? O Olise, que para mim começa uma temporada espetacular, já tinha sido assim na temporada passada, mas agora parece que ele está mais afiado e conhecendo melhor o time que tá, os jogadores que estão do lado dele, e o Harry Kane. Né? O Harry Kane, o que ele tá jogando nessa temporada, se a temporada, já falei isso algumas vezes, volto a repetir, se a temporada terminasse agora, o Harry Kane seria o melhor jogador de futebol do mundo. Pode dar o prêmio, mas é óbvio que ainda tem muita água para correr, e esperemos, né, porque se o Kompany conseguir levar o Bayern pro título da Liga dos Campeões, vai ter muita gente aí mordendo a língua. Yuri Fe Souza mandou aqui. Você acha que a linha alta do Barcelona é um problema? É um efeito colateral, né? O jeito que o Barcelona quer jogar e o jeito que o Barcelona sabe jogar gera alguns problemas por conta dessa linha alta. Eu acho que não é uma questão de ser um problema, e sim de como você tenta remediar o problema, porque ele nunca vai deixar de existir. O Barcelona é feito para jogar dessa forma. É feito para apertar o adversário no campo de defesa, com bola, e para isso você precisa distanciar o adversário da sua área, né? E precisa posicionar os seus jogadores mais próximos da linha do meio campo, jogadores de defesa. O grande problema é que na temporada passada, por exemplo, o Barcelona já tinha sofrido com isso, mas na maioria dos casos, os adversários sofreram com a tal linha de impedimento que o Barcelona fazia, né? Que é uma das fórmulas para você tentar remediar esse efeito colateral da forma ofensiva que o time quer jogar. Nessa temporada, e em alguns momentos da última também, a gente já viu que as equipes estão tentando achar um antídoto. E muitas vezes estão conseguindo. Qual é esse antídoto? Você posiciona o seu centroavante, né? No caso do Paris Saint-Germain, o Gonçalo Ramos, ou no caso do Bayern de Munique, o Harry Kane, você posiciona o seu centroavante à frente da defesa, em posição de impedimento. Quando o Paris Saint-Germain, e isso a gente viu no segundo gol, recupera a bola, o lançamento sai com precisão nas alas, e esses caras estão praticamente na linha do meio campo, ou seja, fora de impedimento, com o centroavante em impedimento, a bola vai, esses caras são muito velozes, e esse jogador, que já está aqui, se beneficia da posição, porque os zagueiros já não pegam mais ele, e ele já está atrás da linha da bola, porque a bola foi lançada no corredor lateral. Aí a bola sai, né, da lateral para o meio, o cara está atrás da linha da bola, mas já na frente da marcação. E sai o gol do Gonçalo Ramos assim. Né? O Barcelona vai ter que encontrar maneiras de se proteger melhor. Talvez com laterais mais rápidos, talvez com zagueiros mais rápidos também para fazer essa cobertura e posicionamento, assim, porque senão vai sofrer. O Barcelona sofreu demais nos últimos tempos, na última temporada, defensivamente, muito por conta dessa linha alta, mas é padrão de jogo do Hans Flick, cara. Tudo que você acha que o Barcelona faz de bem ofensivo tem um preço defensivo. E é isso que a gente vê nos jogos, né? Então, para que isso funcione, e o Flick tem batido muito nessa tecla, tá? Todos têm que ajudar na marcação, na recomposição. No segundo tempo, especialmente no segundo tempo do jogo contra o Paris Saint-Germain, o Lamine Yamal não fez isso. Né? Ele estava já sentindo a lesão no pubis, inclusive está fora aí
nas próximas 2 ou 3 semanas, não vai pegar o Sevilla, inclusive está fora da convocação da seleção espanhola, mas o Lamine não tem essa característica de voltar muito bem para marcar. Precisa aprimorar isso, porque no sistema do Flick você precisa que todo mundo corra um pelo outro, especialmente quando você tem que correr para trás a partir do momento que o adversário recuperou a bola e vai explorar essa tal de linha alta. O Gabriel DSL7 mandou: como tem sido a experiência de cobrir o Barcelona? Cara, assim, eu tenho recebido uma audiência maior do que eu recebia antes, né? Acho que o público no Brasil do Barcelona é muito grande e eu já estava à espera disso. É óbvio que tem alguns haters, né? Ou o cara que gostava muito do trabalho do Marcelo ainda tá triste, tá amargurado que o Marcelo foi pro Brasil. Ou um cara que não gosta do meu trabalho, mas isso é mínimo comparativamente ao apoio que eu recebo. Então esse não é um problema para mim. O problema maior, eu acho que é na prática para cobrir o Barcelona, começar a cobrir um outro clube. Eu passei isso quando eu fui cobrir o Paris Saint-Germain, aqueles 6 meses com Messi, Neymar e Mbappé, e passei isso quando também passei a cobrir a Bundesliga. Qual que é o problema? Primeiro que eu não tô lá, né? E isso gera um pouquinho de falta de contato nas coletivas semanais, mas isso eu quebro com o tempo, um trabalho de formiguinha. E segundo, que os caras precisam ainda entender o tamanho e a importância da TNT Esportes Brasil, porque é um novo grupo de assessoria e de comunicação que agora está no comando do Barcelona, né? Coincidentemente, nessa troca de correspondência, também trocou-se o departamento de comunicação. Os caras que eu já conhecia lá, agora são outros. Então tem todo um trabalho de relacionamento a ser feito. É um trabalho que quem é jornalista e me assiste aqui vai entender, para você começar a ter contato com os caras, para os caras verem o seu estilo de trabalho, para você ganhar confiança também. Então esse tem sido o meu maior desafio nesse momento. É um trabalho chatinho, de formiguinha, mas que eu tô cada vez mais dando passos importantes nesse sentido, né? Vamos ver. Eu tô confiante que as coisas vão correr pelo melhor nessa parte da temporada. De resto, cara, pô, é uma vibe legal, assim, a cidade é muito legal, ir lá nos jogos e não só, em outros momentos vai ser muito legal, muito interessante. Para quem me segue no Instagram, né, viu que eu postei lá, fui correr no dia do jogo, em Montjuí, que a cidade é belíssima, as pessoas estão numa frequência interessante. Então, acho que muito mais pontos positivos nesse momento do que negativos. O Gabriel também manda outra aqui, ó. Se a Copa do Mundo de 2026 iniciasse hoje, quais seleções estariam mais próximas do título? As favoritas, né? A pergunta é boa. Eu acho que num primeiro lote de favoritismo, Argentina, Espanha, França. Argentina, Espanha, França. Num segundo lote, já abrindo, e quase talvez nesse primeiro lote, Portugal. Só não vou colocar Portugal, porque Portugal nunca venceu uma Copa do Mundo. Eu acho que isso também faz um pouco de diferença no peso para a seleção. Então, Portugal, né? Aí você tem outras candidatas depois disso. Brasil, Inglaterra, Alemanha, a Itália, vamos ver se volta para a Copa, né? Também não está nesse patamar, mas enfim. Mas eu vou mais ou menos nessa linha. As favoritaças, Argentina, Espanha e França. Concordam? Deixem aí a mensagem, tá? Vamos lá ver. O Mister PH69, traga a La Sexta pro Barcelona? Eu não jogo mais, né, Mister? Tava dando sorte, aí vem o Paris Saint-Germain, acaba com a parada, com mérito, inclusive.
Mas veremos, assim. É óbvio que se o Barcelona for longe na Liga dos Campeões é bom para mim, né? Porque eu vou longe também como correspondente. Agora eu tenho outras opções também. Tem o Bayern, tem as equipes portuguesas. Vai saber, Deus que sabe, né? É, veremos, cara, veremos, assim. Ficarei muito feliz se em Budapeste tivermos uma final Bayern de Munique e Barcelona. Feliz e com o coração, assim, tenso. O Magno mandou: o que espera para o final de ano do Corinthians no Brasileirão? Eu espero que o Corinthians não caia. Espero que não flerte com o rebaixamento. Acho que isso não vai acontecer, porque nós temos um gap muito grande ali das equipes que já estão na zona de rebaixamento. Acho que inclusive a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, do jeito que está, já está bem formada por aquilo que deve ser até o final do ano. Óbvio, ainda tem algumas equipes que podem sair dali. Mas em relação ao Corinthians, eu não acho que o Corinthians vai beliscar a vaga na Libertadores. Acho que o Corinthians perde muito ponto besta. Tem algumas situações com arbitragem nos últimos jogos que a torcida tem que reclamar e tem que reclamar mesmo. Mas não é só isso, né? É também por culpa do próprio time muitas vezes. Eu acho que o Corinthians tem que focar na Copa do Brasil. Tentar, de qualquer maneira, passar do Cruzeiro e numa final tentar o título para voltar para a Libertadores. Agora, sinceramente, por conta das lesões, por conta da má administração, né? Não só da última gestão, mas das gestões passadas. Eu acho que o Corinthians não teria condição de brigar por mais do que está brigando. Infelizmente, assim. A gente olha pro time do Corinthians e vê que às vezes o Dorival, por mais que ele tenha erros, por mais que você possa criticar, ele tá fazendo um omelete sem ovos, né? Assim, o Corinthians não foi no mercado buscar soluções para o sistema defensivo que necessitava e não poderia ir no mercado porque está tomando processo de tudo quanto é lado. A última agora foi o Charles, né, com o Midtjylland. O trio Yuri, Garro, Memphis quase nunca está à disposição para o Dorival. Ele tem promovido o Guinegão, né? Isso vai na conta do Dorival que deu uma moral pro moleque. Mas mesmo assim, não tem como esperar muito mais. Infelizmente, essa é a notícia pro torcedor corintiano. O que eu gostaria mais que acontecesse pro Corinthians nesse final do ano, mais do que o título da Copa do Brasil, é uma luz no fim do túnel em termos de organização administrativa e reflexo, obviamente, na questão desportiva. Aí sim seria motivo para comemorar. Mais do que o título da Copa do Brasil. O resto é areia para os olhos. O Taz Iso TV mandou: você e o Beckler namoram? Não, rapaz, é só um troca-troca sem perder a amizade. Troca-troca de informações, hein? Calma. Ai, meu Deus, cada uma. O Thiago Xavier manda aqui: com todo mundo à disposição, bem, qual seria a sua convocação para a seleção? Richarlison não dá. Cara, eu entendo que alguns nomes que estão na seleção ainda provoquem certas sensações de que não deveriam estar lá, como o Richarlison, por exemplo, para alguns. Mas eu acho que no geral a convocação tá coesa naquilo que o Ancelotti vem trabalhando, né? Eu também acho que o Richarlison pode perder essa vaga. Acho que ainda nessa convocação, por exemplo, ele não convocou muitos jogadores que atuam no futebol brasileiro, se eu não estou enganado, são dois. Mas eu não vou montar aqui a minha convocação ideal, porque eu vou fazer um vídeo mais pra frente falando sobre isso e em termos de convocação até para a Copa do Mundo. Mas, sinceramente, eu acho que não foge muito do que o Ancelotti está fazendo. Eu entendo a corneta, mas não tem nenhuma aberração. O Richarlison talvez seja um cara que não merecesse pelo momento, mas ele tem a confiança do treinador. E eu vou te dizer, todos os treinadores de seleção têm os seus caras de confiança, independentemente de nome e de momento, cara. Seria hipocrisia falar que não, né? Muitas vezes com o Tite, jogadores que estavam na China eram convocados e a gente tinha essa discussão. Então, não é só o Tite, não é só o Ancelotti, mas são todos. O Mark Damin mandou: o Barcelona está mais passivo? Eu não sei se tem algum
tricky nessa questão e eu também não entendi muito bem. Mas o Barcelona está mais com dificuldades defensivas. Eu não acho essa temporada, tá? Eu acho que o jogo contra o Paris Saint-Germain pode ter deflagrado isso, mas se a gente olhar para a La Liga, por exemplo, o Barcelona conseguiu ser mais estável nessa temporada, né? É a melhor defesa de La Liga. E eu acho realmente que tem alguns jogadores que estão dando um passo adiante nessa temporada, como por exemplo o Eric Garcia, como por exemplo o Ronald Araújo. O Christensen também tem entrado bem. Então eu acho que o Barcelona perdeu para o Paris Saint-Germain, porque o Paris Saint-Germain é um time mais pronto. É o campeão da Liga dos Campeões. Assim, eu não vejo esse... E foi aos 90 minutos, né? Tudo bem, com os desfalques e tal, mas nesse momento não pode ser o balizador para definir se está tudo muito bem ou tudo muito mal na temporada, porque o Barcelona vinha de 5 vitórias consecutivas. Então acho que eu entendo que em clube desse tamanho as coisas funcionem dessa forma, mas não é para fazer um grande drama do que aconteceu. Uma derrota é uma derrota, e essa derrota é numa fase de liga, não é no mata-mata, né? Que sirva, como o Hans Flick falou, assim, tem que servir de aprendizado para algumas posturas, inclusive estrategicamente falando. O Jonathan Camargo 10. Qual a tua previsão para o Atlético de Madrid esse ano? Eu acho que o Atlético de Madrid não briga por La Liga, mas eu acho que pode dificultar a vida. Não briga por conta dos pontos que já perdeu, e eu acho que ainda vai perder mais, tá? Mais ou menos isso. Perdeu. Esse início de La Liga foi muito ruim para o Atlético de Madrid. Mas eu acho que o Atlético de Madrid pode complicar a vida dos seus adversários, especialmente nas Copas, né? E especialmente na Liga dos Campeões. É um time muito difícil de jogar na Champions, por exemplo. E já foi eliminado por Real Madrid na última, mas nos pênaltis, né? E o Julian Álvares está voando, cara. Assim, eu gosto muito do Julian Álvares com a camisa do Atlético de Madrid, mas eu gosto mais ainda quando o Simeone dá confiança pro Julian Álvares, porque ele precisa jogar. Ele é o melhor jogador do time, ele precisa jogar e tem identificação, tem química ali, né? Entre os dois. Road Big Dream. Quem da TNT você levaria para uma ilha deserta? Se eu falar alguma mulher aqui vai pegar meio mal, né? Então eu vou falar Fred Caldeira. Fred Caldeira. Se bem, cara, que eu e o Fred, a gente diverge de... A gente é muito amigo, mas a gente diverge de várias paradas. Acho que seria uma lua de mel entre tapas e beijos. Frederico. J.R. Brito, você e o Marcelo na mesma transmissão em jogo do Barça, dão certo demais. Obrigado. A gente tem química também. O Marcelito, bom, vocês sabem, né? Só os vídeos que viralizaram na temporada passada. A gente tem um humor parecido e desejo toda a sorte do mundo para esse moleque aí. Ele manda, ainda tá assistindo Better Call Saul? O que tá achando da série? Tô assistindo. Tô no... Pô, eu tô... Em qual temporada? Eu vi um episódio agora, por quem não viu vai achar que é spoiler. Então, se você não quiser, pula essa parte. Eu vi um episódio agora em que... o Sol quase morre, que ele tem que... Bagman chama, que ele tem que andar pelo deserto com as malas de dinheiro. Acabei de assistir esse episódio. Que o Mike salva ele e tal. Eu gosto muito, cara. Ó, eu gosto muito de Breaking Bad. Pra mim é a série preferida de todos os tempos. O jeito que... Não pela temática, mas o jeito que amarraram todo o enredo é genial. E mais do que qualquer outra série. E Better Call Saul é muito legal. Só que tem um problema pra mim. É que eu já sei que alguns personagens não vão morrer. Porque eles vão estar no Breaking Bad. E isso um pouco me deixa um pouquinho chateado, porque quebra aquela imprevisibilidade do que pode acontecer, né? Enfim, não podem matar o Sol, por exemplo. Né? Não faria nenhum sentido. Ao Paniza Valdivino mandou parabéns pelo novo momento. Obrigado. Curtindo junto. O Dricorintiano. O que mais te tira o sono?
Corinthians, boletos ou a Feira da Foda? A Feira da Foda, no... vai Corinthians, ele mandou um abraço. Feira da Foda não me tira o sono, né? Aliás, me deixa empolgado. Vai ter novidade essa temporada, a gente vai para uma outra paradinha que eu já tô armando aí, hein? Se preparem. Eu acho que, no final das contas, já foi boletos um dia. Hoje eu não me preocupo tanto, apesar que às vezes vem uma conta de luz aqui, já brigo com todo mundo em casa, que eu vou te falar, hein? E o Corinthians, com certeza, cara. O Corinthians é... Ai, Jesus do céu, cara. Olha, o que eu fiquei nervoso com o jogo contra o Flamengo, bicho. Eu nem gravei vídeo aqui, porque no dia seguinte eu ia viajar. Mas eu fiquei muito nervoso. Primeiro tempo espetacular e depois... O que aconteceu? É difícil. E ainda bem que eu nem vi o jogo contra o Internacional. Esse eu não assisti mesmo, não deu. Eu vi o primeiro tempo e depois o segundo tempo não assisti, porque eu tava lá em Barcelona, foi logo na sequência do jogo. Enfim. Mais coisinhas. O Danilo Valenteg. Fala, Cevada. Viu o Júlio César recomendando o brasão do Santos ao Bayern? O que acha? Eu vou ser muito honesto. Eu não faço ideia do que você está falando. Rubens S. Faria. É isso. Fala do meu Porto. Mandou um coração azul e um dragão. Vou falar o quê? O time não perde, pô. Nem quando não joga tão bem assim, vai lá e ganha. Não, o trabalho do Farioli está sendo espetacular. Bom, tem um vídeo aqui do Farioli neste humilde canal antes de qualquer coisa, né? Recomendo quem não viu voltar a fita aí, ir lá para trás e dar uma olhada. Eu já estava à espera de um time muito competitivo, ainda mais pelas contratações que o Porto fez. Eu não estava à espera, obviamente, que algumas contratações fossem tão boas assim. O Froholt, acho que é o grande exemplo. Mas o time está muito bem encaixado. Acho que defensivamente o Porto está estável, está tomando muitos poucos gols. E ofensivamente é uma equipe que consegue fazer as coisas muito mais rapidamente, né? E de uma forma mais frenética, mais vertical. E o segundo gol agora contra o Estrela Vermelha, para mim, é exatamente o que o Porto tem que ser em transição. Lindíssima a visão de jogo, bola no PP, velocidade, Rodrigo Mora fechando, belíssimo gol. E mais do que isso, mais do que jogar bem, isso o time parece estar ajeitado, especialmente também no sistema defensivo, porque é um time que está mordendo muito, né? Marcação individual do Porto hoje, pressão pós-perda é muito forte. Mais do que isso, eu acho que é a união que o grupo parece estar demonstrando, né? Aquele ambiente de tensão da era Martim Anselmi. Ah, Quesada, mas é porque tá ganhando. Não, eu acho que o Farioli tá conseguindo conectar alguns pontos ali que eu não via com o Anselmi, né? Aliás, longe disso. Tô ansioso pro clássico domingo, hein? Eu vou estar lá, hein? Vou estar no Estádio do Dragão. Já garantiram aqui minha credencial. Estaremos lá fazendo conteúdo na porta do Dragão. E depois, acompanhando o jogo, vou fazer um pós-vídeo, um pós-jogo de lá. Eu acho que é o melhor momento para o Porto encarar em casa o Benfica. Mas como é um jogo difícil e do outro lado tem José Mourinho, estrategista, vamos ver o que vai acontecer. A minha projeção para esse jogo é um jogo muito complicado para o Porto também, tá? Porque eu acho que o Mourinho vai ter um entendimento de montar um time mais defensivo para essa partida, porque ele não precisa necessariamente ganhar o jogo. Um empate, pelas circunstâncias, é até razoável para o Benfica. Veremos. Darlisson Oliveira mandou uma pergunta aqui que eu acho boa. O Xabi Alonso não pode se dar mal com tanto rodízio e sem ter uma maneira de jogar definida? Tem uma frase muito legal em relação ao Real Madrid que é o seguinte, que se escuta lá na capital espanhola. O Real Madrid não precisa do melhor treinador do mundo. O Real Madrid precisa do melhor treinador para o Real Madrid. O cara que chega lá e tenta mexer nas estruturas, inventar a roda e começa a bater de frente com
estrelas, porque no final das contas o Real Madrid é gigante, nenhuma estrela é maior que o Real Madrid, mas é um time recheado de estrelas. O cara que chega lá sem ter a percepção disso e querendo se impor de uma forma exagerada, tanto na questão tática quanto na questão dos egos, geralmente não dá certo. Eu não estou falando que o Xabi Alonso não vai dar certo. Eu acho que ele está tentando fazer uma coisa ousada, que é reformular o sistema, tirar o status de intocável de alguns jogadores e provocar o time nesse sentido, né? Ninguém tem lugar garantido, ninguém tem vaga cativa, mas ao mesmo tempo ele deu essa vaga cativa para o Kylian Mbappé, né? Isso pode gerar uma ciumeira em outros jogadores. Veja bem, o Real Madrid não é o Bayer Leverkusen. Eu acho que ele tem essa noção, mas na prática ele pode falar assim, não, cara, eu preciso continuar aqui com as minhas ideias que eu tinha lá, porque deu certo lá, vai dar certo aqui. Eu não sei o que deu certo lá, se vai dar certo aqui. Acho que ele vai ter que parar com esse rodízio em algum momento. Acho que o time já está dando alguns sinais para ele, né? Com o caso do Valverde, por exemplo, reclamando de posicionamento, com o caso do Vini Júnior também, não gostando de substituição, que ele vai ter que lidar com alguns problemas que ele não lidava na Alemanha. Mas ele tem mão de obra, assim, pé de obra, né? O Real Madrid tem boas opções em todos os setores. Ah, mas tem um cobertor curto na defesa porque a galera se machuca. Sim, mas se a gente olhar os zagueiros à disposição, né, o Real Madrid não é um time desguarnecido, é um time que tem muitas opções. Vamos ver agora com o retorno do Bellingham. Quero ver se vai firmar o Vinícius nessa briga Rodrigo e Vinícius. Mas, sinceramente, o Xabi Alonso precisa estabilizar mais do que tentar ainda encontrar caminhos. Acho que está no momento que ele já fez isso, agora é estabilizar. Se ele não fizer isso, no caos o Real Madrid não sobrevive, né? E quem vai pagar o pato é ele. O Cláudio GSRS, você gosta mais de comer indiano ou de comer japonês? Boa pergunta. O japonês é mais caro, né? E o indiano é mais picante. Então, dúvida, hein? É dúvida, é dúvida. O... Ai, desgraçado. O J. Pedro ZR8. Fica tranquilo, essa derrota do Barça foi boa para os caras. O Hans Flick vai se tocar, vai voltar com raiva e tal. Não, eu tô super tranquilo, cara. Eu acho que, inclusive, teve uma reação. Eu já acabei de falar isso, né? Mas teve uma reação exagerada, assim, pela derrota. Acho que, pelo momento da temporada, pelo que o Barcelona já entregou, acho que tem que ter ali uma avaliação do que foi feito de errado e do que o Barcelona pode melhorar nesse tipo de jogo. Mas acho que não é o fim do mundo, não. Duarley Goulart, qual o melhor sabor de pizza? Eu tenho muita saudade da calabresa no Brasil. Isso pode ficar errado, né? Tirar do contexto aí. Mas é verdade, porque aqui é outro tipo de linguiça. Ai, meu Deus do céu, seus canalhas. O Éder Silvério 92. Fala, Quesada, qual técnico seria bom pro United caso o Rubem Amorim saia? Abraço. Eu sei qual técnico seria ruim, o Xavi. Eu não entendo. Eu não entendo. Bom, o Manchester United também é muito difícil de você entender. Cara, eu acho que se o Rubem Amorim sair, os caras têm que tentar um treinador inglês ali, né? Porque que conheça o contexto de Premier League, enfim. É muito complicado você ser treinador do Manchester United hoje. Parece que você tem prazo de validade, nada funciona, nada dá certo. E a gente já viu que o problema definitivamente não são os treinadores, né? Inclusive para os próprios jogadores, acho que vendo exemplos de outros jogadores, vai ficar cada vez mais difícil você ir para o Manchester United. Apesar do dinheiro, da bolada, parece ser um cemitério de carreiras, né?
E eu não tô falando do jogador do Real Madrid, não. Que era do Manchester United. Por acaso também não deu certo lá. João Oliveira, Guirassy seria um bom substituto para Lewandowski no Barcelona? Eu gosto do Guirassy. O Guirassy está com 10 gols já em 12 jogos. Acho que é muito bom jogador. E é um jogador que, além de ser matador, também é um cara que consegue combinar bem as jogadas com seus companheiros. É óbvio que, cara, pelo jeito que o Barcelona joga, eu gostaria de um cara de mais explosão, né? Tal, o Haaland, um Gyökeres e tal. Mas o Guirassy é muito bom jogador, cara. Eu acho que seria um bom substituto. O Hans Flick é fã dele, né? Gosta muito. O Kevin da Costa. Eu tenho uma forte impressão que o Barcelona morre 80, 90 minutos. Concorda? Aos 80, 90 minutos. Eu concordo que o Barcelona fisicamente tem caído nos jogos. Contra o Paris Saint-Germain ficou mais claro ainda, porque o Paris Saint-Germain fisicamente é muito, muito forte. E também tem alguns jogadores, como por exemplo o Lamine Yamal, que já vinham de lesão. Mas eu concordo com você. O Pedri, por exemplo, saiu esgotado do jogo. Né? O De Jong também, que não fez um bom jogo, estava morto. Enfim, e o Barcelona não tem um cobertor tão longo assim, porque tem muita gente no departamento médico da segunda linha, né? Dos substitutos. Lucas Gabriel, a derrota do Barça para o Paris Saint-Germain serve como alerta da linha alta. Falamos sobre isso aqui. Um abraço para você, Lucas. Mais gente. O Márcio Mendes 800. Virtus já pode começar a ser cobrado ou está cedo ainda? Assim. O Virtus, pelo valor que foi pago nele, ele vai ser cobrado desde o dia 1. Desde o dia 1. Ele não tá bem. Ele não tá encontrando a sua melhor versão. Mas eu também acho que é preciso esperar pelo menos meia temporada, um pouco mais do que isso, para ver se ele pega no tranco, né? Eu acho que ele fez um movimento arriscado. Eu arriscaria se tivesse sido ele. Se ele fosse para o Bayern, seria muito mais confortável para ele. Ele fez um movimento não buscando conforto, mas sim o sonho de jogar na Premier League, num time que é campeão da Premier League. Só que isso leva para ele um sarrafo mais alto, né? Que além de se adaptar ao time, é se adaptar à liga e se adaptar ao valor que foi pago nele, né? Porque é isso que gera a cobrança maior, né? Então, eu acho que já pode ser cobrado, sim. Não tenho dúvida que já está sendo, inclusive, porque o Liverpool, apesar das vitórias nesse início de temporada, né? Sofre e sofre bastante em alguns jogos. Né? E a gente viu isso nos últimos dois, especialmente. Ih, rapaz. Bruno Careca. Em qual seleção europeia o Neymar teria vaga garantida para a Copa? Na situação atual dele? Na situação atual dele, nenhuma, né? Ele não joga, ele tá machucado. Cara, essa pergunta é muito complexa, porque primeiro a gente tem que ver o Neymar voltar a ser jogador de futebol, né? Voltar a jogar futebol. Ele machucado, enfim, lesão atrás de lesão é complexo. Mas se ele tiver bem fisicamente, aí você pode especulá-lo em algumas seleções, né? Mas, sinceramente, nesse momento não dá nem para te responder, cara. O Richard Silva. Quesada, quem chega em melhor momento para essa Champions League? Falamos sobre isso aqui, né? Liverpool, Paris Saint-Germain, o Bayern de Munique também entrando na conversa agora. E no final das contas, aquelas outras grandes equipes também podem entrar nessa conta. E para terminar, olha, uma pergunta difícil para terminar. Geralmente a gente termina lá em cima, né? Mas eu vou responder essa aqui. O MR Mendes manda: o extra-campo de Lamine Yamal pode afetar as suas performances em jogos? Cara, é muito complexo porque na Catalunha
Tudo que envolve Lamine Yamal virou destaque na imprensa. E a família do Lamine Yamal é pouco convencional, né? Você vê os vídeos que viralizam do pai, essa história da mãe e tal, em Londres. Cara, eu acho que depende muito, 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 muito de quem está gerindo de fato a carreira do Lamine. E se ele vai ter a fome necessária, porque a fome é o mais importante, para manter a carreira em alto nível por muitos e muitos anos. A gente foi mal acostumado com o Cristiano Ronaldo e com o Messi. A maioria dos jogadores não consegue manter a carreira nesse nível por tanto tempo, ganhando tanto e sendo tão midiático. Então vai depender muito. Eu acho que nesses primeiros anos não, eu acho que ele ainda tá com muita fome, acho que ele quer ser bola de ouro, acho que ele quer ganhar uma Liga dos Campeões. Mas o problema não é você chegar no topo, é você se manter no topo. E, sinceramente, se não tiver um entorno forte pro cara, né? Especialmente também, de repente, pessoas muito próximas, como mulher, como amigos, como empresários, enfim. Se esses caras não colocarem ele no trilho, vai ser difícil você ver o Lamine Yamal com a longevidade de Messi e Cristiano. Qualidade, potencial, ele até tem. Mas aí tem que ver se os objetivos, a maturidade vão acompanhar. Meus caros, um abraço para vocês. Sextou. Vamos que vamos. Com juízo, hein? Juizinho.